o nosso companheiro do Correio, quando me apresentou apenas como senador, mas eu, que já tenho 43 anos de vida pública, já tive a oportunidade de governar o Estado do Amazonas por 2 mandatos. Só que lá atrás, a partir de 2003, quando falar em sequestro de carbono, falar em desenvolvimento sustentável, em serviços ambientais, era algo que era um bicho meio estranho que se falava. E àquela altura, o Amazonas já dizia que a verdadeira fórmula do combate ao desmatamento era não apenas a fiscalização, o comando e o controle, mas sim a monetização do maior ativo e do maior patrimônio do povo brasileiro, que é a floresta em pé que o Brasil possui. E, àquela altura, o Amazonas introduziu várias políticas para poder implementar o desenvolvimento sustentável. Criamos a primeira lei de mudanças climáticas no país, implementamos o primeiro mecanismo de pagamento de serviços ambientais em áreas de proteção, reduzimos drasticamente o desmatamento. Ao longo de 8 anos, a redução do desmatamento no meu estado foi de 90%. Meu estado tem hoje, não apenas por esta política, mas vejam como a questão econômica é fundamental. Porque o que faz uma pessoa ser ambientalista ou não é basicamente a fome. O maior ingrediente de combate ao desmatamento é o combate à fome e à deseducação. Quando você investe no desenvolvimento econômico, social e ambiental, você cria uma política de desenvolvimento de sustentabilidade econômica, social e ambiental. E quando você investe neste trinômio, você investe principalmente na educação e na introdução de novas tecnologias. E, em função da Zona Franca de Manaus, o Amazonas tem 97% da sua floresta primária preservada. Não é porque os amazonenses são mais ou menos ambientalistas do que os rondonienses, ou do que os acreanos, do que os roraimenses, ou do que os paraenses. Eu sou paraense. Não, é porque a nossa economia, ao longo desses 54 anos, foi financiada por um modelo que muitos brasileiros, às vezes, criticam, mas que é o maior programa de sustentabilidade ambiental do Brasil, é a Zona Franca de Manaus. Graças à Zona Franca de Manaus, 97% da floresta do estado do Amazonas, que é tão rica quanto o Pará em minério, que é tão rica quanto o Pará em biodiversidade, que é tão rica quanto o Pará em potencial do agronegócio, mas nós não tivemos a necessidade de fazer a destruição e o desmatamento da nossa floresta, porque a nossa economia foi financiada de forma sustentável pelo maior programa de modelo de sustentabilidade. E eu quero aqui cumprimentar o Helder, porque ele traz algo absolutamente inovador, que também é defendido há muitos anos, e que agora, finalmente, com o apoio da Tereza, com o apoio da Leila Barros, com o apoio de tantos outros senadores e deputados federais, nós finalmente conseguimos aprovar a lei do mercado de carbono do Brasil. Porque, veja, quando fizeram o protocolo de Quioto, que tantos aplaudem, esqueceram de valorizar a floresta em pé. Era preciso desmatar para replantar, para poder se habilitar ao crédito de carbono. Era preciso destruir para poder se habilitar ao crédito de carbono, porque aquilo era uma política voltada para quem já tinha destruído as suas florestas. E quem já tinha destruído as suas florestas? O mundo desenvolvido, que destruiu as florestas. A British Columbia destruiu as suas florestas, a Floresta Negra foi destruída, e eles precisavam se financiar. E usavam o protocolo de Quioto para isso. E, de certa forma, nós fomos mobilizados para aderir ao protocolo
protocolo de Quioto sem introduzir aquilo que era o principal vetor, ministro Meirelles, para o financiamento e um funding que financiaria a base da macroeconomia brasileira. O Brasil é um país de commodity mineral e alimentar. E o Brasil tem, e agora vou falar de transição energética, a sua maior matriz energética de forma limpa. Mas para que nós tenhamos hidrelétricas, nós precisamos de chuva. E para nós termos chuva, nós precisamos de floresta. Para que nós tenhamos ritmo hidrológico correto para produzir soja, algodão, milho, nós precisamos de ritmo hidrológico. As catástrofes ambientais que têm ocorrido e que têm quebrado as safras, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com a estiagem deste ano, está tendo uma quebra na safra de 30%, que tem impactado, inclusive, o preço dos nossos alimentos. Os ritmos climáticos e os extremos climáticos têm impactado, inclusive, o preço dos nossos alimentos. É claro que não é só isso. Tem política cambial pelo meio, tem equívocos de políticas de estoques de regulagem, tem problemas de preço de insumos, etc. Mas não há nenhuma dúvida de que a água é um dos bens mais preciosos. Portanto, quando o governador Helder anuncia que o Estado do Pará está indo a B3 lançar o primeiro programa de uma parceria pública-privada para recuperação de áreas degradadas, ora, só na Amazônia, entre os dois maiores estados em área geográfica, Amazonas e Pará, nós temos alguns milhões de hectares em áreas degradadas que hoje não servem para absolutamente nada, a não ser produzir uma capoeira que não tem nenhum resultado macroeconômico. No passado, o Brasil registrou 1.690 desastres climáticos. No ano passado. Entre eles, as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que transformaram o centro da sua capital, a cidade de Porto Alegre, em uma imensa lagoa. Uma cena que surpreendeu e chocou todos os brasileiros. Os prejuízos foram de 87 bilhões de reais, afetando mais de 2 milhões de pessoas naquele estado. As chuvas tiraram, melhor dito, 183 vidas e houve 27 desaparecimentos. O meu estado, o estado do Amazonas, há 2 anos enfrenta sérios prejuízos por conta de severas estiagens que secam nossos rios e, assim, inviabilizam o principal meio de transporte para as cidades instaladas em meio à nossa floresta. Isso dá a dimensão do quanto as mudanças climáticas têm afetado nossa existência no planeta. O aquecimento global é uma realidade e ele é produzido majoritariamente pela queima de combustíveis fósseis, pela produção industrial e, no caso brasileiro, pelo desmatamento. Segundo a ONU, o uso de carvão, petróleo e gás natural responde por 75% dos gases do efeito estufa presentes na atmosfera, os quais vêm elevando perigosamente a temperatura de nosso planeta. Aliás, a transição dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis de energia foi um compromisso firmado pelo Brasil e outros 194 países na COP28, realizado em Dubai em 2023. Lá, pela primeira vez, houve consenso em citar fontes de energia não renováveis como o principal fator para o aquecimento planetário. O consenso atingido na COP28 quanto à necessidade de transição energética aumenta a urgência em torná-la realidade. Nesse sentido, o Brasil se mostra como uma nação bem-sucedida na geração de energia limpa. Em 2022,
mais de 47% da nossa matriz energética já era composta por fontes renováveis. Uma proporção enorme quando comparada com a média mundial de apenas 14,3%. Aqueles que nos apontam o dedo produzem apenas 14,3% de energia de fonte renovável. O Brasil produz 47% da sua energia, da sua matriz energética em fonte renovável. Em 2023, essa proporção de renováveis em nossa matriz subiu ainda mais, para 49,1%, mantendo-nos como um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Olhando especificamente para o fornecimento de energia da eletricidade, a posição destacada do Brasil se acentua. Mais de 89% da energia elétrica brasileira foi gerada sem emissão de gases de efeito estufa. Mas os países desenvolvidos apontam o dedo contra nós e não nos permitem, por exemplo, tirar o meu estado do isolamento com asfaltamento da BR-319. E o meu estado garante 97% da floresta em pé, que fornece o ritmo hidrológico para que o Brasil possa ter esta energia limpa como líder e principal player no mundo em fonte renovável de energia. E o estado do Pará é o maior produtor e exportador de fonte de energia hidráulica deste país. Portanto, não é a Amazônia brasileira a vilã deste caso. Nós somos a vítima, um ecossistema frágil, que sofre com os desastres ecológicos, que sofre com a queda do degelo nos Andes e com a falta das chuvas nas nossas regiões. E a Amazônia é a solução. E quem tem a Amazônia não tem um problema, tem um desafio e uma solução. Olhando especificamente, portanto, quero destacar as fontes hídricas e eólicas, que responderam por 73,5% dos mais de 708 mil gigawatts-hora produzidos em 2023. Note-se que, no biênio 22-23, os parques eólicos nacionais ampliaram sua oferta de energia em mais de 17%, enquanto a geração de eletricidade a partir de luz solar subiu impressionantes 68% no mesmo período. Ao mesmo tempo, reduzimos em mais de 19% o uso de derivados de petróleo na geração da eletricidade. Vale lembrar que o uso de biomassa na geração de eletricidade já representa 8% da nossa base instalada, contribuindo para a manutenção de uma matriz energética mais verde ainda. Graças à predominância de fontes limpas na matriz brasileira, nosso país produz eletricidade com a mais baixa emissão de carbono do planeta. Em 2023, emitimos 55 quilos de carbono por megawatt-hora gerado, reduzindo sensivelmente as emissões em relação a 2021, quando produzimos 82 quilos de carbono por megawatt-hora no país. Para se ter uma ideia do que isso significa, em 2021, esses 82 quilos de carbono eram equivalentes a apenas 12% das emissões da China, 22% das emissões dos Estados Unidos e 31% das emissões dos países europeus, integrantes da OCDE. A tão desejada, cobiçada, quase que como um sonho pela economia brasileira, no caso
da matriz energética brasileira, nós somos o principal player e talvez o benchmark a ser perseguido por eles. Segundo o Plano Decenal de Energia, em 2034, mais de 86% da nossa geração de energia elétrica estará baseado em fontes renováveis, mantendo-nos como um dos sistemas elétricos mais limpos do globo. É claro que nem tudo são flores. O que é bom pode ser melhor ainda. Haverá expansão da capacidade instalada de usinas térmicas de gás natural. E isto é necessário. Por quê? Porque precisamos de energia firme de base, para que o Brasil não tenha insegurança energética, para que o Brasil não corra o risco de ter apagões por oscilações de corrente de tensão sobre o tema. A verdade é que o Brasil tem credenciais para realizar a transição energética de peso no cenário mundial. Nosso país é pioneiro no uso de etanol como combustível veicular. Há quase 50 anos, portanto, em novembro de 75, a implantação do Programa Nacional do Proálcool tornou real o emprego do álcool da cana-de-açúcar nos automóveis brasileiros, sem que isso afetasse a segurança alimentar brasileira. Uma pesquisa realizada pela Embrapa em 2010 indicou que o etanol da cana, considerado todo o seu ciclo de vida, no plantio da lavoura e em uso nos automóveis, emitia 73% menos dióxido de carbono do que a gasolina. Trata-se de um resultado extraordinário que demonstra a importância dos biocombustíveis na transição energética. Entre 2003 e 2020, estima-se que o uso do etanol tenha evitado o lançamento de 515 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, da ordem de 28 mil megawatts até 2034. Temos ainda o Programa Nacional de Hidrogênio do governo federal, que já contabiliza 30 bilhões de dólares em investimento para a produção de hidrogênio de baixo carbono. Trata-se de outro passo importante para o desenvolvimento de nossa energia amigável. Em 2023, do ponto de vista ambiental, em 2023, o Brasil foi o terceiro país que mais criou empregos no setor renovável. Eu gostaria de poder falar muito mais sobre o tema, já estão me dando aqui o cartão de tempo esgotado. Acho que esse é um tema que mereceria um aprofundamento, porque há muito equívoco na opinião publicada e na opinião escrita sobre esse tema, e há uma grande distorção estrutural. Se o Brasil tem hoje o que nós acabamos de constatar no perfil da geração de energia limpa, quem está pagando esta conta, lamentavelmente, é o consumidor, e o consumidor mais pobre do Brasil com a conta CDE. É a CDE que está subsidiando tudo isso. É óbvio que já passou da hora do governo apresentar uma reforma que faça a reestruturação da distribuição e do incentivo à fonte renovável de energia elétrica. No entanto, é preciso que tenhamos compreensão de que este binômio desenvolvimento sustentável versus transição energética coloca o Brasil entre um dos países megadiversos e como um player importante no cenário nacional para um novo cenário de controle do aquecimento global e da redução do aquecimento que nós estamos percebendo e impactando desastres ecológicos no nosso planeta. Quero aqui, ao encerrar, cumprimentar mais uma vez o governador Helder pela liderança que está desenvolvendo nesse momento no Brasil e internacionalmente, chamando a atenção para estes temas, e num Estado que, como eu disse, produz e exporta
a maior matriz energética limpa deste país e que precisa ser reconhecido como tal. E a nossa região precisa ser reconhecida como tal e que nós possamos receber os serviços ambientais pelo aquilo que produzimos e fazemos para a humanidade. Muito obrigado.